Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Bom dia, amado, amada, ou boa tarde ou boa noite. Onde você estiver, no horário que for, seja bem-vindo ao meu canal. E obrigada por isso, e o meu maior desejo é que você esteja na paz do Senhor. Desejo também que Deus te abençoe e onde eu estou trazendo instrução, Ele traga revelação para ti através do Espírito Santo. Você que sempre me acompanha, desculpa se estou sendo repetitiva, mas para quem ainda não sabe, eu fiz uma série chamada Apocalipse e tenho algumas podcasts onde falo sobre os acontecimentos que ainda irão acontecer a nível mundial e alguma coisa me refere ao que já está acontecendo. Então, se você não escutou ainda, te convido a assistir os vídeos sobre Apocalipse e as podcasts. Também, para quem não sabe, publiquei 2 livros. O primeiro, Perseverar o Propósito de uma Vida, e o segundo, Perseverar 2, A Filha do Milionário, onde eu relato com mais detalhes. Mas existe muita coisa que eu nem tenho total entendimento, mas sei o essencial para não ser enganado. Pois a palavra diz em Mateus 24:24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Bom, na podcast da semana passada falei sobre o anticristo, que é uma pessoa que vai contra tudo que se chama Deus e que por causa do pecado reinará um tempo aqui neste mundo. Então precisamos saber pelo menos o essencial sobre ele. E hoje trago um resumo do que acontecerá nessa época em que ele vai reinar. Bom, não se sabe exatamente quando, mas eu creio que haverá o arrebatamento, que será num piscar de olhos, conforme 1 Coríntios 15, 51, 52, que diz: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E acontecerá a volta de Cristo, onde todo olho verá, conforme Mateus 24:30, que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Há muita confusão nesse sentido, mas para mim está bem claro que haverão 2 acontecimentos. Um invisível para a igreja, que são os verdadeiros discípulos de Cristo, e um visível, conforme li ali. Penso e creio, conforme aprendi também, escrevo em meus livros, que estamos vivendo um tempo difícil. Creio que estamos no início do início das dores, mas nem comparado com o que está por vir. Jesus disse, conforme João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como sempre deixo claro, quem tem uma vida com Deus, quem aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, se batizou nas águas, tomou um passo com o Senhor, não precisa ter medo. Será arrebatado conforme em 1 Coríntios. Também diz em Isaías 57:1 e 2 e Apocalipse 3:10. Bom, então, após o arrebatamento da Igreja de Cristo, terá início um novo período de 7 anos chamado de a Grande Tribulação. E é disso que eu vou falar um pouquinho. E este período será em 2 etapas. Nos 3 primeiros anos e meio terá, devido à ação do anticristo, uma falsa paz. E no restante deste período, nos outros 3 anos e meio desses total de 7, acontecerá então esta grande tribulação. Este período será um período de grande sofrimento, angústia, dor, desespero e perseguição, como nunca visto em toda a história da humanidade. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24:21.
Este período corresponde ao que já comentei em meu canal, a última semana profética predita pelo profeta Daniel. Em Daniel 9, do 24 ao 27, você encontra isso registrado. Bom, as forças das trevas estarão junto de e na pessoa do anticristo, operando em toda a terra. Mas também será o período em que Deus derramará seus juízos. Mas ainda será um tempo de muitos se arrependerem, os que ficaram, né? Será um período muito difícil. Daniel 12, 1 fala que será um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Vale a pena você ler todo o capítulo de Daniel 12. Na Bíblia há muitas passagens que relatam esse tempo de tribulação, né? Sofonias 1, 14 a 18 fala sobre isso. Zacarias 14, 1 a 4. Jeremias 30, versículo 7. Isaías 26, 20. Isaías 63, 1 a 4. Salmo 110, 5. E Mateus 24, que Jesus falou então. Apocalipse 3, 10. Apocalipse 7, 14. Como comentei na podcast do Anticristo, ele será um opositor de Cristo. Também em Apocalipse é chamado de besta várias vezes, né? O Anticristo será um homem normal, mas será possuído por Satanás. Ele, creio que já está agindo, mas ele tem sido impedido de ser plenamente manifestado, né? Porque nós, igreja, estamos aqui na terra ainda e o Espírito Santo que tem impedido a manifestação plena do anticristo. Mas após o arrebatamento da igreja, creio que a influência do Espírito Santo será diferente e a raça humana nunca mais será a mesma. É só olhar em nosso redor e perceber o nível da violência, falta de amor, como Jesus predisse, corrupção, perversão, os valores da família caindo por terra. Imagina então lá quando o demônio estará solta para agir, né? Hoje em dia a maioria não escuta quando um cristão fala disso. Meu intento e de nenhum cristão é colocar medo, mas alertar de que serão tempos terríveis e ninguém precisa passar por isso se tiver uma vida com Deus. Em Jesus, mas só em Jesus, por Jesus, pelo que Ele fez naquela cruz por nós crentes, o arrebatamento é a porta de entrada para uma nova vida. Mas esse momento causará grande medo aos que ficam, sem contar os desastres enormes que ocorrerão. Imagina um cristão dirigindo um carro e o arrebatamento acontecendo. Acontece, né? Este some e o carro vai parar aonde? E assim com aviões, metrôs, navios, sem contar o descontrole geral. Agora com epidemias, rumores de guerras, ataques, falta de alimentação, será sem dúvida naquele tempo um caos total. E nesse momento o anticristo, sendo muito inteligente, resolverá o problema do mundo. Ele trará segurança, prometerá prosperidade nesses primeiros 3 anos e meio. Realmente será um tempo bom. Ele sobrenaturalmente resolverá todo o caos. Resolverá os problemas de saúde, de desemprego. Será o Salvador da pátria, onde nós sabemos que o Salvador já se entregou por cada um de nós. Mas o anticristo, com seu jeito de Salvador, enganará muitos. E Deus permitirá, porque muitos não quiseram saber de seu Filho Jesus, né? 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12 diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E essa rebeldia chegará no limite de Deus e o juízo e o castigo virá. E podes crer, será pior que nos tempos de Noé, do Sodoma, Gomorra, das pragas do Egito. Será bem pior.
Conto em meus livros e aqui na série Apocalipse que o anticristo terá provas forjadas sobre OVNIs, ETs e afirmará que fomos sequestrados por naves espaciais. E como é o pai da mentira, saberá conduzir muito bem sua lábia e distorcerá a verdade quanto a Jesus, a verdade quanto à salvação, enganará muitos do povo de Israel. Hoje você vê como as coisas estão se levantando contra esse povo. A mídia fala contra Israel e muitos entram na lábia da mídia. E você acha que com o anticristo reinando será diferente? Não. Será pior e ele terá o dom do convencimento. Sabe, o inimigo odeia Israel e ele sabe que Jesus é o verdadeiro Messias. Então fará de tudo para provar o contrário. Mas na real ele não quer ser amigo de Israel, ele quer destruir Israel. Pensa bem, os ismaelitas, muçulmanos, eles têm um monte de terra, mas eles lutam contra Israel por um pedacinho de terra. Israel é um país pequeno comparado com o deles. Tudo por causa da história de Abraão, que teve Ismael, um filho com a concubina Agar, né? Onde os muçulmanos árabes são descendentes. Mas esse não era o filho da promessa. E sim Isaac. E quando Sara engravidou com 90 anos e teve Isaac, Abraão já tinha 100, a guerra entre os irmãos começou. E ali em Israel há um lugar, um monte sagrado para eles, onde ficava o templo de Salomão, depois do segundo templo, né? Bem onde há a mesquita de Al-Aqsa, ou mesquita de Omar, da cúpula redonda, domo da rocha, como eles dizem. Ali eram oferecidos sacrifícios a Deus. Né? E é uma terra prometida a Abraão e sua descendência através de Isaac. E nunca mais puderam fazer tais sacrifícios e por isso tanta guerra. Os muçulmanos não se contentam com o que eles têm e querem tudo. Querem destruir os judeus. E eles dizem que eles que servem o Deus verdadeiro, que eles que são os filhos da promessa, mas não é. Mas para resumir, o povo judeu não aceitou o sacrifício de Jesus, como eu também já comentei algumas vezes aqui, e espera e haverá o tão esperado sacrifício. E eles estão guardando, depois de milhares de anos de tentativa, eles conseguiram a novilha vermelha, que já comentei, sem defeito algum. E tudo será providenciado pelo bonzinho, entre aspas, né, do anticristo. Para fazer este sacrifício, essa mesquita precisa ser derrubada. E outros dizem que o local exato pode ser um pouquinho mais para um lado ou para o outro, não sei. Mas o pior é que Islã tomou posse dessa propriedade. Já houveram muitas guerras, mas dizem que essa é diferente. E penso que será o princípio do anticristo poder colocar suas manguinhas de fora. Este povo quer fazer sacrifícios para o Deus verdadeiro. E o diabo usará o anticristo para providenciar isso. Mas o sacrifício verdadeiro já foi feito. Deus providenciou o holocausto, que é Jesus, como fez para o próprio Abraão, quando pediu o seu filho Isaac como prova. Ele enviou um cordeiro, né? E ele enviou o cordeiro Jesus para nos livrar disso. E o diabo, como sempre, quer imitar Deus, né? Mas ele é trapaceiro e engana. E infelizmente enganará muitos daquele povo. Agora, com essa guerra de aqui, o diabo quer aniquilar Israel, quer impedir que a Bíblia se cumpra, mas Deus não vai permitir, né? Que Deus ama este povo. Bom, abri um grande parênteses aqui, mas o anticristo fará, como comentei na outra podcast, uma aliança, um tratado de paz. Fará o sacrifício desejado, construirá o terceiro templo, mas ao passar os 3 anos e meio desta aparente paz, cairá sua máscara, rompendo a aliança com Israel. Daniel 9:27 diz: ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, que é a semana profética, né? 7 anos. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, né? Será tipo um presidente mundial, universal, tendo autoridade sobre todas as nações, fará grandes maravilhas, sinais, milagres em razão do seu poder satânico. Mas então o povo judeu verá quem ele realmente é.
Pois sabe de uma coisa, este povo não aceita idolatria, é um povo realmente fiel a Deus. Só não aceitou Jesus, né? Infelizmente não aceitou Jesus. Mas quando o anticristo colocar uma imagem para ser adorada, né? Ele vai dizer que ele é o próprio Deus, vai profanar o templo em Jerusalém, vai proibir a adoração ao Deus verdadeiro. Então muitos deste povo perceberão sua verdadeira face. E muitos passarão a crer em Jesus como Messias, crerão no Cristo dos cristãos. Mas será terrível, pois o anticristo perseguirá por 42 meses que se tornaram fiéis a Cristo neste período. E por causa disso, ainda ganhará muitos seguidores, porque fará tudo por estes, mas quem não concorda com ele sofrerá muitas torturas e até a morte. Daniel 11, 36 a 39 diz: Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho, e aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra a preço. Né? Deus também dá galardão, ele imita Deus em tudo. No Apocalipse 13, 5, 7, 8 diz: E deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão a besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ali diz permitido fazer guerra aos santos, mas é a igreja que fica na grande tribulação. Os que vão aceitar Jesus depois, né? Bom, este último período de 3 anos e meio será de densas trevas, e muitos duvidam disso, mas o anticristo já está em ação, usando pessoas para incentivar um governo único, mundial. Terá um falso profeta que o apoiará e tudo parecerá bom. Pensa, não vai mais ter essa coisa de roubar dinheiro um do outro. Terá uma só moeda, moeda única, digital, tudo indica. Na realidade, isso se chama controle único. Falam tanto de globalização, uma só economia instável. Agora já tem livre comércio entre as nações. A gente pode comprar tudo pela internet. Daí tem a OMS, né? Forças militares. Bom, essa epidemia, os lockdowns, todo o mundo sendo preparado para receber este homem tão bonzinho, digo de novo entre aspas, que resolverá tudo. Mas a que preço? Ter o controle total do mundo e o pior, da alma humana. Você imagina, hoje dificilmente alguém que não tenha um celular, a gente pode ser rastreado em poucos segundos. Imagina nesse período, onde tudo estará ao dispor desse ditador, pois seus seguidores terão uma marca. Esse é um outro assunto, conforme Apocalipse 13, onde poderão comprar e vender e se dar bem quem tem a marca. Porém, esses não vão se dar bem quando vierem os juízos de Deus relacionados em Apocalipse, sobre os ais que virão sobre os moradores da terra neste período, sobre as trombetas que soarão, sobre os selos que serão abertos, todos vindos da ira de Deus e destinados ao mundo dos maus. E nesse meio tempo, a igreja do Apocalipse se levantará para ajudar os que ficam, conforme Apocalipse 7. Ali fala dos 144 mil selados, que são os servos de Deus do povo de Israel, que perceberão a tirania do anticristo. Em Apocalipse 7, 2, 4 fala sobre isso, fala que depois da abertura do 6º selo, um anjo segurando o selo de Deus, que mandou selar as testas dos servos de Deus, antes de trazer destruição sobre a terra, né? Porque esses 144 mil foram selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, né? Que é a tribo de Dan, de Benjamim, os filhos de Israel, de Jacó, né?
Porque o nosso selo cristão é o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer em Jesus, no seu sacrifício, recebe o Espírito Santo no coração. E essa é a marca nossa. Mas ali vai ser uma marca visível, que prova que foram escolhidos por Deus neste tempo da grande tribulação. E esses são todos judeus de sangue. E eles se levantarão como cristãos. Serão os remanescentes, conforme Isaías 10, 20. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Aleluia! E junto com eles, muitas outras pessoas de todas as nações. Romanos 11, 25 a 27 diz: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Em Apocalipse 11, fala ainda das duas testemunhas. Este estudo poderia levar dias, né? Essas duas testemunhas são enviadas do céu por Deus. Muitos creem que, como já comentei, que são Elias e Moisés, pelos prodígios que farão. E eles estarão aqui também por 42 meses, 3 anos e meio, né? E ajudarão muitos do povo Israel a receber direção correta. E eles irão pregar o evangelho a todas as nações, para anunciar então a volta de Cristo, onde todo olho o verá. Leia esse capítulo 11 de Apocalipse. E se você ler, verá que o povo odiará essas duas testemunhas. Elas serão mortas, morrerão para a alegria do povo cruel que ficou. Mas depois de 3 dias irão ressurgir e todos verão este acontecimento. E ali muitos se converterão, porque verão eles subirem ao céu. Né? E muitos do povo de Israel que ainda não se converteu, vão se converter ali. E depois quando Jesus voltar também, né? Tá, daí então depois disso tudo, nós juntos com Jesus e os mártires da tribulação, porque muitos não se dobrarão ao anticristo e morrerão por Jesus, mas serão salvos. Daí então nós todos, com estes mártires, os que já morreram em Cristo antes do arrebatamento, voltaremos aqui na terra. Sim, então nós voltaremos com Jesus e haverá uma guerra que todos conhecem como a Guerra do Armagedão, conforme Apocalipse 16. E ali o anticristo, o falso profeta e a besta serão derrotados e o inferno se abrirá, pois Jesus os venceu na cruz e ali os derrotará por completo. Mas Satanás será somente preso por 1000 anos. E depois de um período, ele será solto novamente, mas não terá poder sobre os santos de Deus, conforme Apocalipse 20. A gente não sabe explicar porquê, mas eu creio que é por causa do livre-arbítrio. Escrevo com maiores detalhes em meus livros. E então nós viveremos o reino milenar aqui nesta terra com Jesus. Jesus governará aqui nesta terra. Mas essa história eu vou deixar para uma próxima podcast, né? Se Deus assim permitir. Então hoje eu quis falar um pouco sobre a grande tribulação e o quanto é importante a gente estar firmado em Cristo. Lógico, não por medo, né? Mas muitos virão por dor. E nós não podemos deixar de alertar estas pessoas, porque ainda estamos no tempo da graça. Mas esse tempo pode terminar a qualquer momento. E então nós seremos arrebatados. E ai daqueles que ficam, né? Senhor, quero te agradecer por este momento, por essa pessoa que está aqui mais uma vez ouvindo comigo este estudo, que tu traga a revelação do teu Espírito Santo sobre aquilo que falo, porque não é eu, não é a força, mas é o poder do teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço, guarda a casa de cada um, a vida de cada um, a saúde de cada um, a alma de cada um. Que aquele que te recebeu possa ficar tranquilo, que tu vai nos poupar no dia mau.
Como diz Isaías 57, 1 e 2, o homem justo e piedoso será arrebatado antes que venha o dia mau. Então nós não somos justos e piedosos, mas nós somos justos, justificados por ti naquela cruz. O teu sacrifício nos justificou. Como Deus disse para Abraão, não precisa matar Isaac, e proveu o cordeiro, ele fez o mesmo com nós, te enviando Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Então que essa pessoa tenha convicção disso e não tema, mas que ela também tenha convicção que ela pregue o evangelho para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, e porque ainda temos tempo. Agora, de quanto tempo nos resta, somente tu sabes. Então, eu te entrego o nosso dia, nossa vida, em nome de Jesus. E você que não conhece Jesus ainda, não entregou sua vida, a oração é simples. É só te arrepender disso e pedir para Ele entrar no teu coração. E tu nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque o Espírito Santo vai selar o teu coração. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. Beijinhos.